Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre mercado da bola. Um jogador que pode deixar o Beira-Rio, outra situação de um jogador oferecido nos últimos dias e que a direção já deu uma resposta se vai avançar ou não. E também uma boa notícia envolvendo um dos nomes buscados pela direção lá no futebol argentino. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal, que é muito importante para que a gente chegue na meta de 8.000 inscritos nesse mês de julho, tá certo? Conto com a tua ajuda, conto com a tua audiência, like e se inscreve porque vai ajudar muito a gente bater essa meta, tá certo? E vamos lá, para a gente poder falar sobre esses assuntos direto ao ponto. E o primeiro assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre Vitinho, tá? Mas não é o Vitinho que está atualmente no Inter, tá? É aquele velho conhecido do Inter. O Vitinho que teve uma passagem aqui ali por 2015, 2016 e que deixou o Beira-Rio logo depois do rebaixamento, né? Ele acaba o contrato dele por empréstimo, ele volta para a Rússia, depois ele acaba passando aqui, por exemplo, no futebol brasileiro pela equipe do Flamengo, sendo comprado pelo Flamengo, né? O Vitinho foi um jogador que veio lá da base do Botafogo. E esse jogador foi oferecido ao Inter nos últimos dias. Informação é do Marinho Saldanha, tá? Do portal UOL, e também aqui, ele tem um canal no YouTube aqui do Marinho Saldanha, também acompanhem. E ele trouxe a informação de que o Vitinho teria sido oferecido ao Inter nesses últimos dias. Só que a resposta do Inter foi que não temos interesse. É um jogador que hoje tem 31 anos de idade, mas que não faz parte do planejamento do Inter. Ali atrás, sim. Ali atrás, na época ali, vamos lá, faz uns 3 anos mais ou menos, o Inter teve interesse no retorno do Vitinho, mas acabou não acontecendo. E agora sim, agora é descartada qualquer chance dele acabar atuando por aqui, tá certo? Uma situação importante, ele teve um empréstimo, ele pertenceu ao Etifak, tá? E ele foi emprestado em 2024 ao Al-Shabaab. E agora, né, ele teve esses últimos 6 meses de contrato com o Al-Etifak e agora está livre no mercado. Mas o Inter agradeceu. Olha, muito obrigado por trazer esse nome, mas não temos interesse. Assim como ali atrás, eu já trouxe para vocês que o Caleb também, do Fortaleza, foi oferecido ao Inter, o Vitinho também foi um nome que foi colocado na mesa da direção colorada e foi descartado, pelo menos por enquanto. Então, se o Vitinho retorna ao futebol brasileiro ainda em 2025, não vai ser com a camisa do Inter, tá certo? E agora eu quero falar de uma situação de saída no Inter, tá? Que é referente ao goleiro Ivan. Uma situação importante envolvendo o goleiro Ivan, que hoje é a terceira opção do Roger, né? Ele é um jogador que, vamos lá, não vai ser utilizado. Ele chega no ano passado, né, numa situação que o Inter precisava de um goleiro. O Rocher, ele tinha aquele problema na costela, o Inter tinha dado para ele um tempo. O Ivan chega, vira titular, só que no primeiro jogo dele, ele acaba tendo uma lesão de ligamento, né, que tira ele por toda a temporada. E faz com que o Antony, né, cresça nessa hierarquia. O Antony joga a grande parte dos jogos do ano passado, quando, né, o Rocher não esteve presente. Quando o Rocher não esteve presente, foi o Antony o titular, né? E o Ivan, ele só voltou no final da temporada, mas não teve oportunidades, não teve oportunidade também em 2025. E existe uma situação de bastidor que é muito interessante e que é importante a gente trazer aqui, que é do entendimento do Inter, que o terceiro goleiro ele tem que ser da base, tá? O Inter entende que ter o Ivan como esse terceiro goleiro não é benéfico nem para o Inter e nem para o Ivan. Por quê? Porque hoje o Inter tem o Rocher como titular, que é de seleção e é um goleiro experiente, é de confiança pela liderança que ele tem no grupo. Depois é o Antony, como eu falei, foi o titular nos jogos do ano passado, quando o Rocher não esteve presente, e nesse ano nem se fala, ele foi titular do primeiro semestre, né? O Inter entende que ele é um goleiro afirmado hoje no mercado, tanto que teve uma sondagem, né? Teve uma procura, uma observação da Atalanta em cima do Antony, e aí tem o Ivan, né? Só que o Ivan, a questão do custo-benefício, ele é um goleiro que sim, tem um salário elevado para um terceiro goleiro, né? Hoje dentro do elenco do Inter, e ele tem um contrato até o final de 2026. Então o Inter, ele entende que se vier uma proposta pelo Ivan, o Inter vai liberá-lo, né? Só que o Inter tenta fazer uma liberação já com o cara assumindo. Beleza, cara, eu tenho contrato com o Ivan até o final de 2026. Quer levar ele? Tranquilo. Mas não só até o final de 2025. Já liberamos ele, a gente rescinde o contrato e tu fica com ele
em definitivo, aí tu te resolve com o Ivan. Só que esse é o grande ponto. A informação que vem lá de Caxias é que o Juventude tem interesse no goleiro Ivan, tá? Só que o Juventude quer uma situação de empréstimo até o final dessa temporada, né? Algo que também não agrada muito o Inter, mas o Inter também não vai fazer força. Se o Ivan daqui a pouco quiser respirar novos ares, se o Ivan quiser ganhar minutagem indo para o Juventude, a tendência é que esse negócio aconteça. Só que hoje existe essa situação e também, né, tem uma situação também salarial, né? O Juventude, para levar o Ivan, o Inter não vai arcar com nenhuma parte do salário do Ivan. Quer contratar o Ivan? Beleza. Só que assume todo o salário e, cara, se tiver a oportunidade, o Inter rescinde, o Ivan fica até em definitivo lá na equipe de Caxias do Sul, tá? Mas hoje, até o que vem lá do pessoal de Caxias é esse interesse do Juventude, mas que ainda em estágio inicial em cima do goleiro Ivan, tá certo? Lembrando que esse vídeo tem o apoio do Grupo Épicos. Eles são referência em soluções para quem deseja alavancar o patrimônio com segurança e também com estratégia, tá? Alavancagem patrimonial, também consultoria para geração de renda através de ativos imobiliários no Brasil e também no exterior, também situações com veículos de pequeno, médio, grande porte. Tudo isso e muito mais tu encontra no Grupo Épicos. Lá eles têm a solução para te fazer essa alavancagem patrimonial com segurança e estratégia. Aqui na descrição do vídeo tem o contato deles, tu chama e dá o start para te também crescer o teu patrimônio com o Grupo Épicos. Fechou? Tamo certo? Junto. E a terceira e última situação que eu quero trazer aqui nesse vídeo é sobre o Alan Rodrigues, tá? Jogador uruguaio de 25 anos de idade e que pertence ao Argentinos Júniors, tá? O Argentinos Júniors, o Alan Rodrigues. E aí eu quero trazer uma situação importante aqui para vocês, referente ao Boca, né? Que é o clube que também tem interesse hoje no Alan Rodrigues. Porque o que vem lá da TIC Sports, né, lá da Argentina, é que o Boca está fazendo negócio com o Leandro Paredes, que hoje está atuando na Roma, e ele tem uma negociação bem avançada para ser o novo reforço da equipe argentina. Só que, né, a primeira informação que a gente tinha aqui é que, bom, o Paredes é um primeiro homem do meio campo, né, ele vai fazer a primeira função do meio campo, e o Alan Rodrigues, ele, né, não interfere no negócio, ele vai ser o jogador para fazer a segunda função. Só que o que a TIC Sports fala é que o Leandro Paredes ele vem sim para ser esse camisa 8, para ele jogar um pouco mais avançado. E com isso, né, se essa situação de fato avançar, o Boca vai se retirar totalmente do negócio envolvendo o Alan Rodrigues. E aí o caminho fica livre para o Inter. Hoje, o Inter fez uma oferta, a maior oferta que o Inter fez para o Alan Rodrigues foi de 4 milhões de dólares por 70% dos direitos do jogador. A proposta que foi recusada pelo Argentinos Júniors, que pede 6. Esse é o valor para tirar esse jogador lá do Argentinos Júniors. Só que o Inter quer pagar menos, né? O Inter tenta fazer o melhor negócio para que fique bom tanto para o Inter quanto para a equipe argentina. É pelo menos o que passa o empresário também, uma visão dele sobre esse negócio. Mas é uma boa notícia. Se o Boca sair desse negócio, o caminho fica livre. Não vai ter o famoso leilão nessa situação. E aí sim, o Inter pode avançar por esse jogador pelo um valor menor que 6 milhões. Também não acredito que seja 4. Acho que vai ficar no meio termo, 5 milhões de dólares, 5,5. Daqui a pouco uma porcentagem maior para o Inter, não com 70%, mas 80%, porque também tem uma situação desse jogador uruguaio lá, que ele tem uma porcentagem no Boston River, não só o Argentinos Júniors. Então a gente tem que ver o decorrer desse negócio. Mas é uma boa notícia, né? De pouquinho em pouquinho aquilo vai se desenhando, vai se formando uma situação de mercado para o Inter. Não é fácil, principalmente quando a gente está falando onde tem um jogador que é colocado na mira não só do Inter, mas também de um gigante argentino que é o Boca Juniors. E para quem fala que o Boca não tem dinheiro, não, calma lá. O Boca tem sim uma receita muito importante, só não é maior que a do River lá na Argentina e se equipara com a receita que a dupla Grenal também tem aqui no futebol brasileiro, tá certo? Então a gente não pode ter essa visão dos outros times, até daqui a pouco pode ser uma situação que a gente entende. Mas de clubes como Boca e River, cara, o investimento sempre vai ser alto e a disputa sempre vai ser pesada. Então é importante que o Boca se acerte com o Leandro Paredes para que o Inter possa, sim, de fato, avançar no nome do Alan Rodrigues. Jogador que vem para C8, box to box, também atua pelo lado direito. É um jogador que cai
pela direita e pode ser muito importante para a sequência da temporada para o Roger Machado. Lembrando, o Juan Camilo Portilla, ele continua também em negociações, só que teve troca de comando lá no Tajeres. Carlitos Tevez é o novo treinador Tajeres, então a gente tem que esperar para ver o que vai ser definido por lá. Se eles de fato vão querer negociar, né, e vão querer avançar numa negociação com o Inter em cima do Juan Camilo Portilla, ou se chega Carlitos Tevez, acaba com a negociação e o Inter vai ter que ir para um plano B. Tá certo, gente? Não esquece, deixe o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. É muito importante para te se inscrever, a gente bata a meta de julho de 8.000 inscritos, tá certo? Beijo para vocês, tamo junto, falou, até mais, tchau!